por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Senhor Altíssimo e anuncia como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante o Espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não ia poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a esta autoridade romana, e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei, mas nós que somos romanos não podemos aceitar este costume. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. Glorifica, exaltado seja o nome do Senhor. Sente glorificando, exaltando o nome do Senhor. Esta palavra, como eu havia dito, é uma palavra bastante conhecida. Porque eu creio aqui, que entre os irmãos, quem é que não conhece a história de Paulo e Silas, que em meio à dor, eles não negaram a fé. Que em meio ao que ele estava enfrentando, eles permaneceram de pé. Será que em meio à tua dor, será que em meio ao teu sofrimento, será que no meio da tua angústia, será que no mesmo momento que você passa, será que você temos negado a fé? Será que você tem desacreditado do poder de Deus agir e mudar o quadro da minha e da tua história? Essa palavra tem muito a nos ensinar. Ensinar a respeito de fé, ensinar a respeito de confiança, ensinar a respeito de ser totalmente dependente do Deus ao qual nós servimos, independente da situação, independente da circunstância, independente do que aconteça. É necessário a gente saber que existe um Deus que é soberano e que tem poder para fazer acontecer. A palavra nos contar que havia naquela cidade uma mulher, uma moça, a qual tinha um espírito de adivinhação. E cada adivinhação que aquela mulher ali fazia, ela dava lucros aos seus senhores. A palavra nos contar que a mulher rodeava ali, fazendo ali o exaltado, seja o nome de adivinhação. Mas naquele tempo a palavra nos contar que Paulo e Silas, ele está passando pelaquela cidade, a qual aquela mulher, observando, fala que aquele homem era ali enviado ali para pregoar a palavra de Deus. A palavra nos contar que aquela mulher, não é só um dia que ela está ali perturbando Paulo e Silas, mas sempre quando ele estava ali, elas iam perturbar eles. A palavra nos contar que Paulo, ele se reta, chega para aquela menina, aquela jovem que estava com aquele espírito de adivinhação e repreende. E a palavra vai nos contar que através do nome do Senhor, quando Paulo repreende aquele espírito ele cai por terra. E os seus senhores, ao observar que havia perdido algo ali que viesse ali lucrar valores, eles ali começam a querer pegar Paulo e Silas, porque havia tirado o recurso deles. Mas o que me chama a atenção é que foi o Senhor que levantou Paulo e Silas. E que o Senhor levanta, ainda que o inimigo ele tente, ainda que o inimigo arme das piores ciladas, ele tem de cair por terra e o nome do Senhor tem de ser glorificado. Mas aí eu paro e entendo.
Paulo e Silas, ele faz aquele acontecimento e ele é preso injustamente, e o Senhor está vendo tudo, o Senhor está observando tudo, mas o Senhor permite. Entenda uma coisa: tem situação nas nossas vidas que é necessário de aceitar o processo da parte do Senhor, porque é através do processo que vai gerar a minha e a tua vitória. É através do processo, é através muitas vezes da tempestade, do momento difícil, que eu e você verdadeiramente vai ver o Deus ao qual nós servimos. Porque para Deus agir, quando aquele discípulo estava ali dentro daquele barco no meio da tempestade, foi necessário a tempestade vir, foi necessário o vendaval vir, para que aquele discípulo fosse até o mestre e acordasse ele, e assim o Senhor entrasse em ação. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção é que quando pega Paulo e Silas, como se eles fossem os piores, como se eles fossem bandidos, fosse algo terrível, pega, leva ele à praça pública, a palavra do Senhor contar que começa a bater, começa a maltratar, e depois pega e manda jogar dentro da prisão, manda amarrar suas mãos, porque achava que ele podia até se escapar. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Mas ninguém estava entendendo que a força deles não estava nele, mas estava no Deus ao qual ele servia. Entenda uma coisa: a força está no Deus que você serve. Então passe pelo teu processo acreditando que Deus ele é contigo, e que no momento certo o Senhor vai se levantar ao seu favor. Porque o que me chama a atenção é que quando Paulo e Silas ele é lançado injustamente, porque havia ali libertado uma jovem, uma moça, de um espírito de adivinhação, em qual ele está ali agora os dois lançados, esquecido talvez pela humanidade, por pessoas, mas por Deus ele não estava esquecido. Entenda uma coisa: você pode estar esquecido pelo mundo, mas por Deus você não está esquecido, porque o Senhor ele te viu, o Senhor ele te vê. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção é quem é de Deus está na visão, não reclama em meio processo, não murmura em meio processo, vai passando pelo processo entendendo que Deus está em cada detalhe, vai passando pelo processo entendendo que no momento certo o Senhor vai se levantar e vai agir, porque nada é impossível para Ele. O que me chama a atenção é que quando o Paulo e Silas está lá dentro, creio eu que os dois conversando, creio eu que ele não estava murmurando, não estava se questionando porque estava naquela situação, porque muitas vezes o Senhor nos coloca em prova, e em vez de a gente adorar e buscar, nós começamos a questionar, a murmurar, a se perguntar a Deus o porquê dessa situação, o porquê dessa circunstância. É necessário, em meio à circunstância, a gente largar a mão e perguntar a Deus porquê e começar a adorar. Porque é através da adoração, é através da vida, da tua vida, que o Senhor ele vai agir, que o Senhor vai abrir em prisões, o que for de seu, o Senhor ele abre. Porque enquanto Paulo e Silas estava preso, creio eu que conversando com um e com o outro ali, que é exaltado seja o nome do Senhor, eles não decidem murmurar, questionar, se debater, acusar Deus, não. Eles preferem adorar, eles preferem exaltar o nome do Senhor, mesmo passando por aquela situação de dor, de angústia, mesmo sabendo que eles ali não tinham feito nada de errado. Ele não questionou de Deus, ele começou a adorar o Deus que podia entrar com providência, o Deus que podia mudar o quadro, o Deus que podia fazer o impossível acontecer. Entenda uma coisa: se Deus fizer ou se Deus não fizer, continue adorando, continue confiando, continue crendo, porque Ele vai agir no tempo certo, mas Ele vai agir, Ele vai entrar com providência. Ele permitiu Paulo e Silas sim estar naquela situação, mas entenda uma coisa: creio eu que o Senhor estava com Paulo e Silas, e na tua situação o Senhor está do teu lado. Ainda que você não esteja vendo, ainda que você esteja se perguntando aonde está Deus, Deus ele está do teu lado. Ainda que esteja em silêncio, Deus ele está do teu lado, e você vai ver ele agir sobre a tua vida.
A palavra do Senhor contar que a partir da meia-noite, Paulo e Silas começam a entoar louvores ao Todo-Poderoso. Entenda o poder que tem a adoração. Entenda o poder que tem a confiança. Entenda o poder que tem a intimidade para com Deus. Enquanto Paulo e Silas estavam adorando, a palavra do Senhor contar que o milagre estava acontecendo. Entenda uma coisa: enquanto você adora, Deus prepara o teu milagre. Enquanto você adora, Deus prepara a tua vitória. Enquanto você adora, você vê o agir de Deus acontecer. Paulo e Silas adorando, e a palavra do Senhor contar que houve um grande terremoto. A presença de Deus tomou aquele ambiente, a qual as paredes, as prisões não conseguiram ficar de pé, e o nome do Senhor foi glorificado. Paulo e Silas já não estava mais preso, mas estava livre. Mas o que me chama a atenção é que eles não saíram. Eles esperaram chegar até ele e mandar ele sair, mas eles não saíram por ele mesmo, porque ele sabia o Deus ao qual tinha feito aquilo acontecer. Entenda uma coisa: tem prisões, tem cadeias, tem situação sobre nossas vidas que só vai cair por terra quando você abrir a boca e começar a adorar. Como você entender que é através da adoração que o Senhor vai mover céus e terra sobre este lugar, que é através da adoração que você vai ver o agir de Deus acontecer sobre este lugar. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser até mesmo te condenar, porque tentaram abafar a voz do adorador, mas ninguém consegue abafar a voz do adorador. Pensaram que para Paulo e Silas estava tudo acabado. Pensaram que até mesmo ia ser o fim dele lá preso, ia morrer lá onde estava. Mas o Senhor, Ele estava preparando um cântico novo para Paulo e Silas cantar. E na sua vida não vai ser diferente. Você pode estar dentro de uma prisão, a qual você está clamando, a qual pessoa está lançando pedra, a qual pessoa não está entendendo a dor que você está enfrentando, mas o Senhor está dizendo: vai nessa tua caminhada, porque eu sou contigo. Vai nessa tua caminhada, porque eu que te guardo, é eu que te sustento, é eu que te dou força, é eu que te dou ânimo, é eu que te dou fortaleza para prosseguir. A cadeia não vai te paralisar. O inimigo, ele não vai roubar aquilo que o Senhor preparou para a tua vida. Ele pode até tentar, ele pode tentar abafar, mas aquilo que o Senhor chamou para vencer, Ele não pode fazer com que não aconteça, porque Deus, Ele tem um poder, Ele é soberano, Ele é poderoso para fazer acontecer. Imagine as pessoas que antes estavam ali batendo, maltratando, vê Paulo e Silas saindo e vê a notícia do que aconteceu lá dentro. Creio eu que todos eles se prostram, e creio eu que só através de ali de ver aquele cenário acredita no Deus de Paulo e Silas. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. A tua vida será um testemunho. Talvez o que você está enfrentando você não está entendendo, mas o Senhor está dizendo: a tua história será um testemunho para ajudar talvez alguém que esteja fraco, alguém que necessita. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Saber verdadeiramente o Deus a qual nós servimos, porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagre, é um Deus de grandeza, é um Deus que no já Ele faz acontecer, é um Deus que no já Ele nos abençoa, Ele transforma, Ele muda a história, Ele muda cativeiro, Ele transforma o ambiente e mostra que Ele tem um poder. Porque imagine se Paulo e Silas, como no dia de hoje, que muitas vezes por provação pequena a gente para, e em vez de a gente ali se ligar com o trono, a gente fica focado no que está acontecendo ao nosso redor e desfoca ali do que o Senhor tem para nós. Imagine se acontecesse isso com Paulo e Silas. Imagine que naquela circunstância eles parassem ali e começassem a se lamentar, a questionar, a murmurar. Talvez ele não ia ver o agir de Deus sendo manifestado.
E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes a gente não vê o agir de Deus sendo manifestado, porque muitas vezes o Senhor nos coloca em uma prova para provar a minha e a tua fé. E muitas vezes, veja, a gente começar a entender, a confiar, a descansar o coração de Deus, a gente começa a se preocupar, a gente começa a desesperar, a gente começa a dizer que está tarde, que nunca chega, que nunca acontece, e aí a gente começa a tardar aquilo que o Senhor tem preparado para o nosso coração. Mas a palavra de hoje à noite é: independente da circunstância, seja adorador. Independente da prova que você esteja enfrentando, passe pela tua prova, sabendo que o teu Deus é maior do que a tua prova, sabendo que a dificuldade, a luta, o dia a dia não vai fazer você cair, porque Deus, Ele está contigo. E a luta que você enfrenta, que talvez até mesmo você questiona a Deus, perguntando: Senhor, por que esta luta? Senhor, parece que essa luta só é comigo, parece que essa batalha só é comigo. O Senhor está dizendo esta noite: eu estou no controle de tudo, eu não perdi o controle de nada. O mesmo poder que Deus teve para fazer aquele escadeado, aquela prisão, glorificar exaltado seja o nome do Senhor, aquele terremoto acontecer, é o mesmo Deus que pode entrar e mudar cativeiro, é o mesmo Deus que pode entrar e mudar quadro, porque nada é impossível para o Deus que você serve. Se Ele quiser, nesse instante Ele pode fazer acontecer, porque Ele é Deus. Imagine a revolta que aqueles senhores tiveram quando tiraram o ganha-pão dele, digamos assim. Prenderam Paulo e Silas, glorificado exaltado seja o nome do Senhor, dizendo que era o fim. Imagine agora ele vindo, Paulo e Silas vindo, não mais preso, mas livre, porque esse é o Deus que nós servimos. O inimigo tenta nos prender, mas Deus vem e nos dá vitória. O inimigo tenta nos paralisar, mas Deus vem e mostra que é comigo e mostra que é contigo. Acredite, você vai dar a volta por cima. O teu processo não vai ser para sempre. As prisões que tentam te aprisionar, a prisão que tenta te paralisar, dizendo não vai além porque você não vai conseguir, não vai mais adiante porque não vai dar certo. O Senhor está dizendo nesta noite: assim como eu abri o mar vermelho, passe por essa prisão porque eu sou contigo e eu te darei vitória. Passe por essa prisão porque eu sou contigo e eu darei escape e livramento. O inimigo não vai vencer sobre mim, sobre a tua vida, porque maior o que está no mundo é o nosso Deus que nós servimos. É o Deus que não perde batalha, é o Deus que não perde nenhuma causa. Então rompe, glorificar exaltado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que impede de você adorar o Senhor, rompa nesta noite, porque o Senhor, Ele quer ouvir o teu clamor. O Senhor tem saudade do teu, do meu, do nosso clamor. Glorificar exaltado seja o nome do Senhor. Faça igual a Paulo e Silas. Em meio ao problema, diga para o problema que teu Deus é maior. Em meio à luta, diga para a tua luta que teu Deus, Ele guerreia por ti. Em meio à dificuldade, diga a dificuldade que o Senhor chegou primeiro e deu livramento e te deu vitória. Glória exaltado seja o nome do Senhor. Não limite o tamanho do teu Deus. Não limite o Deus que você serve, porque o Deus que você serve, Ele é o grandão da Galileia, é o Deus do impossível, é o Deus que pode fazer acontecer, é o Deus que pode fazer, porque Ele é Deus. Nós não somos nada, nós não podemos nada. Se fosse pela força de Paulo e Silas, eles não iam conseguir fazer nada. Mas Ele chamou quem? O Todo-Poderoso. Chame o Todo-Poderoso, porque Ele vai guerrear ao teu favor. Chame o Todo-Poderoso, coloque Ele no controle, no comando de tudo, que Ele vai te dar vitória, que Ele vai mostrar que Ele tem poder. Porque muitas vezes nós queremos guerrear com nossas forças, com nossos braços. Mas assim como diz na palavra, meia-noite, Paulo e Silas entoavam louvores a Deus. Aleluia.
Eles entoavam louvores, eles oravam, eles cantavam, eles clamavam, glória exaltado seja o nome do Senhor. E é isso que o Senhor espera de mim, de você. Quer ver a muralha cair? Comece a fazer igual Policias. Não olhe para o redor o que está acontecendo. Não olhe, não se assuste com o tamanho do teu problema. Não se assuste com o tamanho da tua luta. Sabe por quê? Muitas vezes nós paramos no meio do caminho, porque a gente olha para a diversidade e a gente acha que é incapaz de vencer. Nós somos incapazes, mas com Cristo nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita para vencer e ir além. Quantas vezes passamos por situação a qual o Senhor está dizendo avante, mas a gente olha e diz: Senhor, não tem como. Como é que eu vou avançar no meio desse problema? Como é que eu vou avançar no meio dessa tempestade? Se eu vou cair, se eu vou desmoronar, o Senhor está indo avante. Muitas vezes o medo tem paralisado em você. Muitas vezes o medo tem ficar prostrado no meio do caminho, sem força para se levantar, para se erguer. Mas nessa noite, receba a força do Senhor. Nesta noite, receba a força do grande eu sou, para que independente da circunstância, você não paralisar no meio do caminho, mas saber que Deus está no controle de tudo, mas saber que você tem um Deus grande que peleja por cada um de nós. A adversidade vai surgir. Surgiu na vida de Paulo e Silas, que era homem de Deus, era homem que pregava, que estava ali sempre levando a palavra. Eles enfrentaram a situação, a batalha dele, mas o que me chama a atenção é que eles não negaram a fé. Creio eu que depois que eles foram soltos, eles continuaram proclamando o Evangelho. Ele continuou dizendo: Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Ele continuou pregando o Evangelho, ele continua ali falando da salvação. Eles não desistiram, eles não temeram, porque passou por aquela circunstância. E o Senhor está dizendo nesta noite para mim e para você: independente do que aconteceu, independente do que vai acontecer, continue marchando, porque eu estou no controle de tudo. Continue marchando, porque é eu que te guardo, é eu que te sustento, é eu que te renovo, é eu que te coloco de pé. Que nos coloca de pé a cada dia o Senhor. É o Deus Todo-Poderoso que tem nos sustentado. A barreira foi tentada para Policias, foi levantada para tentar destruir ali o chamado dele. Mas quem tem chamado, quem tem ali verdadeiramente ali, sabendo que Deus é o Deus do impossível, não desiste por qualquer coisa. Entende que mesmo que a fornalha esteja ali aquecendo 7 vezes, sabe que o Todo-Poderoso passará comigo, passará contigo. Sabe que mesmo a gente entrando ali na cova dos leões, sabe que o Senhor enviará anjo e fechará a boca dos leões. Sabe que por mais que a gente passe ali pelo vendaval, sabe que Deus ele tem o poder para fazer a tempestade se acalmar. Não se intimide com a tua circunstância. Mantenha-se firme na presença do grande eu sou. Confunda o teu inimigo. Está na dor, está chorando, está sofrendo. Não mostre a tua tristeza. Não mostre o teu sofrimento, porque o inimigo quer ver isso. Mas nessa noite ela quer entendendo. Confunda o teu adversário. Como eu estou bem. Dê um sorriso, mas não permita com que o inimigo venha ver o teu sofrimento, porque ele é especialista de olhar e ainda passar na tua cara. Mas Deus está dizendo para mim, para você, que é exaltado seja o nome do Senhor. Teu cenário vai ser mudado. Teu cenário vai ser mudado. Porque assim como eu não permiti Policias morrer dentro daquela situação, o Senhor está dizendo: no meio da situação que você se encontra, você não vai morrer. No meio da situação que você se encontra, o Senhor tem visto o teu pedido de socorro. O Senhor tem visto o teu clamor. O Senhor tem visto as tuas lágrimas. O Senhor tem visto o teu choro. E entenda uma coisa: o choro pode durar uma noite. A luta pode ser como for. Pode ser das piores, a qual não tem mais jeito na vista humana. Mas entenda uma coisa: quando Deus ele chega para transformar por completo. Que até mesmo você fica olhando, imaginando como foi que aconteceu.
Foi Deus. Foi Deus que viu. Foi Deus que contemplou. Foi Deus que observou. Foi Deus que estava contigo quando todos te abandonaram, quando todos viraram as costas para você, quando todos achavam que você era incapaz. Foi Deus que estava do teu lado. Foi Deus que estava te sustentando. Quando Paulo e Silas foram lançados, ele estava sozinho. Sozinho, como eu digo assim, eles dois. Mas o Senhor estava com ele naquela batalha. O Senhor está contigo. Não pense que você está só. Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos só. Muitas vezes nós achamos que nós estamos passando por batalha, por diversidade, sozinho. Mas o Senhor está do nosso lado. Não se engane, porque o Senhor está contigo. Não se engane, porque o Senhor Ele contemplou, o Senhor Ele viu tudo. E no lugar da minha e da tua vergonha, virado para a honra da parte do Senhor. Entenda uma coisa: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você vai ver o agir de Deus se manifestar. Quem queria te paralisar, quem queria te prender, vai ver você livre, testemunhando aquilo que o Senhor vai fazer sobre a tua vida. Porque o que o Senhor vai fazer é grande. Então entenda uma coisa: prisões, cadeado, cela, cova, fornalha, água, nada vai impedir daquilo que o Senhor vai fazer sobre a tua vida. Porque quando Deus ele se levanta para vencer. E creia que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele não perde. Quem perde aqui é o inimigo. Mas o nosso Deus ele não perde. Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é eficaz, Ele é grandioso. Ele não perde, Ele não muda. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Então sai aqui nessa noite entendendo que ainda que tente paralisar em você, assim como fez com Paulo e Silas, teu Deus ele está do teu lado. O inimigo pode até sentir um gostinho de vencedor, mas ele vai ser envergonhado. Ele vai cair por terra, porque assim como o Senhor chegou na vida de Paulo e Silas, hoje o Senhor chega na tua vida dizendo: descansa o teu coração, continue fazendo o que eu mandei, porque eu sou contigo. Descansa o teu coração, porque ainda não é hora de parar. Não é hora de achar, porque o adversário está dizendo que é o fim, que é o final, porque eu sei que tem poder para fazer recomeçar todas as coisas, só para te dar vitória e confundir o inimigo e mostrar que Ele é Deus, que Ele é soberano e que para Ele nada e nada é impossível. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Cadê os adoradores nessa noite? Eu vou convidar a irmã Kécia para estar louvando esse hino que diz assim. Aleluia.